Então, aqui nós temos a definição de cada pino, tá? Então, é o 310 volts, esse é o pino de alimentação de 310 volts, que é a tensão de potência do motor, é o que dá a potência no nosso motor. O 2 e o 3 não tem nada conectado, o 4 é o nosso GND, que é o pino de referência, né? Nós vamos usar ele para poder fazer os testes no nosso motor. Nesse motor ventilador aqui, que a gente estava usando, nós temos o pino 5, que é a alimentação do circuito de 15 volts. O pino 6, que é o nosso feedback, que é a resposta do motor à placa onde ele está ligado, a placa da evaporadora ou a placa da condensadora, né? Que eu vou explicar isso daí mais para frente. E nós temos o pino 7, que é o controle de velocidade, que ele varia, né, de 0 a 5 volts, né? Então, até 2,5 volts, ele permanece parado. Quando chega ali próximo dos 2,5, ele começa a rotacionar, e dos 2,5 aos 5 volts é onde ele faz a variação de rotação. Ele vai variar a rotação do nosso motor ventilador, aumentando ou diminuindo a rotação do nosso motor ventilador. Então, aqui embaixo, ó, a sequência dos pinos varia de um fabricante para o outro e de modelo para modelo. Então, pode ser que você pegue aí, por exemplo, o pino 5, seu controle de velocidade, o pino 7, seu feedback, o pino 6, se alimentação de 15 volts. Então, pode ser que você pegue algum ventilador que esteja com uma ordem diferente, tá? Então, por isso tem que prestar atenção na ordem de ligação dos motores para tanto não colocar o motor errado, como se for fazer uma substituição, né, de um motor de um fabricante para outro, analisar e ver se os terminais estão sendo conectados da maneira correta. E o feedback do motor? O que seria o feedback do motor? O feedback do motor é uma resposta que a placa espera para poder ter certeza que o motor está funcionando da maneira correta, tá? Então, como que seria isso, né? A placa da evaporadora ou da condensadora vai enviar um sinal para o pino 7, né, que é o pino aonde faz a rotação do motor, né, recebe aquela tensão de 0 a 5 volts. A placa espera um retorno no pino 6. Então, a maneira que o microcontrolador utiliza para saber se o motor realmente está girando na velocidade que o pino se encontra, que o pino de controle está impondo. Então, de uma maneira mais simples, a placa da evaporadora, né, ou da condensadora manda uma tensão para o pino 7 e, sabendo da tensão que ela está mandando, ela espera uma resposta no pino 6, né, para saber se o motor está girando da maneira que ela está pedindo, né? Se ela achar alguma interferência nisso, por exemplo, ela está mandando o motor ventilador a rodar numa velocidade X, e a resposta que volta no pino 6 é que ele está rodando numa velocidade Y, ela interpreta isso, que está de uma maneira errada, não está funcionando da maneira que ela está pedindo, e aí ela manda o motor ventilador parar e desliga a máquina, tá? Então, ele funciona assim com uma tensão que ele manda no pino 7, uma tensão variável que vai até 5 volts, né, que é aquela variação de tensão de 0 a 5, que o motor ventilador começa a rotacionar com 2,5 volts. E quanto maior for essa tensão no pino 7, maior vai ser a resposta no pino 6, né? Então, como eu falei, a placa manda uma tensão no pino 7 para o nosso ventilador rodar, e o pino 6, se não receber a resposta que a placa está esperando, a placa manda a máquina parar, porque ela identificou algum problema no ventilador, né? Por exemplo, o ventilador pode estar parado, ela está mandando o ventilador funcionar, mas de alguma maneira o ventilador não está funcionando. Por que o ventilador não está funcionando? Por exemplo, deu problema na placa que vai dentro do ventilador. E aí isso vai fazer com que a placa não funcione, não gira o motor ventilador, ou não está chegando os 310 volts, ou o ventilador está travado com alguma coisa, por algum motivo, então o ventilador não está rodando. É um problema muito comum que a gente encontra aí, às vezes dá código de erro de motor ventilador, e aí o profissional vai lá e troca o motor ventilador, né? Só que na hora dele desmontar para poder trocar o motor ventilador, você precisa tirar a turbina da evaporadora, né? E aí a turbina está suja. Então ele vai lá e lava a turbina, né? A não ser que o profissional, né, não seja
muito cuidadoso, mas na maioria das vezes vai ver a turbina suja, ele vai lavar a turbina, né? De praxe, isso daí todos os profissionais fazer, e põe a turbina lavada, limpa, no ar-condicionado, junto com o ventilador novo. Mas pode ser que o problema tenha sido a sujeira na turbina. Por quê? Porque a sujeira na turbina vai deixar ela mais pesada. E aí o motor ventilador, a placa está mandando o motor ventilador rotacionar a uma velocidade. Com a sujeira, ela não vai rodar naquela velocidade, ela vai rodar numa velocidade menor. E aí a resposta que vai mandar de feedback para a placa é que o motor ventilador está rodando numa velocidade menor. A placa não sabe o motivo que ele está rodando numa velocidade menor, só sabe que está rodando numa velocidade menor. Ela manda parar o ar-condicionado e dá código de erro de motor ventilador. Então, às vezes, só uma limpeza no ventilador, né, na turbina do ventilador, já é o suficiente para resolver o problema. Então, isso também pode ocasionar um código de erro, uma falha no equipamento, às vezes só por causa da sujeira na turbina do ventilador da evaporadora, né? E essa onda aí, essa frequência que manda de feedback, a gente consegue também identificar ela para saber se o motor ventilador está mandando essa resposta para a placa, porque às vezes a parte eletrônica lá do motor ventilador que faz a função do feedback, pode ser que ela esteja com problema. Então, a gente consegue, né, fazer essa aferição para saber se ela está com problema ou não. Então, dá para observar essa onda de resposta com LED e um resistor. Basta colocar o LED em série com o resistor e conectar entre o pino 6 e o GND. E o anodo do diodo no pino 6 e a outra extremidade no resistor do GND. O LED irá piscar, evidenciando a existência de um pulso de feedback no motor. Caso não pisque ou não acenda, ou ao mesmo permaneça ligado, evidencia algum problema. Então, se a gente pegar, por exemplo, um LED e um resistor e colocar ele em série entre o pino 6 e o GND, ao motor ventilador estar funcionando, esse LED ele tem que ficar piscando, né? Ele vai ficar aumentando e baixando a frequência de iluminação, né? A luminosidade do LED. Ele aumenta e diminui essa luminosidade. Se ficar acesa direto ou não acender, é porque está com um problema no feedback do motor ventilador. Então, o problema está no motor ventilador, né? Só trocando o motor ventilador para resolver o problema. Então, às vezes, o motor ventilador funciona, rotaciona tudo direitinho e dá o código de erro. Aí as pessoas ficam sem saber, às vezes, o porquê que está dando esse código de erro. Pode ser algum problema do feedback na placa, né? Que não está mandando a resposta